Just Dance é um jogo feito para ser divertido, para fazer as pessoas se juntarem, né, que nem a Madonna fala. Mas como tudo na vida, é importante que você se prepare. Então essa foi minha audição pro Rei Leão, entendeu, gente? A primeira coisa que você precisa para você ter uma experiência boa para jogar Just Dance é, lógico, preparar o seu ambiente de dança para evitar acidentes. Ainda mais que geralmente quem começa a jogar Just Dance ou qualquer outro jogo de dança tende a ser mais espaçoso, exigir mais espaço para jogar, porque tá aprendendo a mexer o corpo, tá aprendendo a usar o espaço ao seu redor e, vai por mim, acidentes acontecem, esbarrar no coleguinha acontece também. Aos poucos, se você vai exercitando isso, você começa a perceber o ambiente ao seu redor. Mas como queremos evitar acidentes, né? Então, o ideal é que você tenha um espaço livre, amplo para jogar. Ah, nossa, não, então eu tenho que reservar todo o Expo Center Norte para poder jogar. Não, não é pra tanto, né, criança? Acho que 3x3 é um espaço legal, só que nem sempre isso é possível. Há formas de contornar a falta de espaço. Vamos lá, primeira coisa óbvia, afaste tudo que você puder. Eu não falo tudo assim, coisa simples não, eu falo tudo mesmo. O mais óbvio é cadeira, o mais óbvio é mesa de centro, mas também evita qualquer coisa que você possa quebrar, tipo um abajur ou uma estante, se você puder afastar, ou algum móvel. E até mesmo se você puder jogar distante de uma parede lateral, ótimo, porque ainda assim que você não vai quebrar a parede, espero eu, você pode se machucar batendo na parede. De novo, para quem está começando, geralmente você não tem noção do espaço que você está usando para dançar. Geralmente, quem está começando a dançar, primeiro se habitua a usar o espaço todo que a pessoa que você tem e que não tem também, para depois você se habituar a acostumar o espaço que você tem. E por favor, crianças, aprendam a controlar o espaço que vocês utilizam, aprendam a conter o seu corpo em alguns momentos, né? Também usar o seu corpo da forma apropriada, porque isso ajuda muito a evitar acidentes com coleguinhas. Lógico que isso é um exercício, isso é algo que você tem que praticar a todo momento, mas não vá naquela de, mas essas pessoas mesmo, eu tô nem aí, porque não vai ser legal. Nem pra você, nem pro coleguinha, nem pra ninguém. E no caso que você tenha um sensor Kinect ou uma PlayStation Camera, e ainda assim você sente que o espaço é insuficiente, lógico, como são sensores de movimento que precisam, né, observar o ambiente onde você está, uma forma de contornar essa falta de espaço é posicionar o jogo na diagonal, posicionando o seu Kinect ou PlayStation Camera e de preferência também a sua TV num canto do ambiente onde você joga, para você jogar assim, ao invés de jogar assim, né? Vamos supor que tem uma parede aqui, então eu vou posicionar num canto e vou jogar assim. Matematicamente falando, a diagonal é o maior espaço que você vai ter dentro de um quadrado ou de um retângulo. Traduzindo, diagonal você ganha mais espaço. Simples assim. E é aquilo, você pode descobrir um espaço de dança que você não tinha. Eu descobri. E antes que eu esqueça, chega-tapete, tá? A menos que ele seja antiderrapante ou que ele esteja muito bem preso ao chão, vamos dizer que você pode pegar o meme do Shooting Star. Agora que o espaço está preparado, se preparem! É sério, agora você precisa se preparar. Agora vem a cota de faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, por quê? Algumas das coisas que eu vou falar aqui, eu não fazia, ou eu não faço, ou esqueço de fazer, e não é recomendado, tá? Eu moralmente não posso falar porcaria nenhuma. Como eu fico preocupado com quem está começando, ou às vezes até com quem joga com uma certa frequência, mas ainda não se ligou, então é importante que eu fale essas coisas, né? Justamente porque eu não quero ver gente se acidentando por causa de Just Dance, né, gente? Não dá. Primeira coisa, como Just Dance não deixa de ser um exercício, apesar de ser um jogo, também é um exercício, você está se movimentando, não só os dedos, mas o corpo todo, preferencialmente, né? É recomendado que você se alongue antes de jogar. Não precisa ser um alongamento de 20 minutos, que nem um de balé clássico, que você se alonga aqui, quando vai ver, tá fazendo o Cirque du Soleil. Mas algo que você talvez faria, né, na educação física,
se você teve educação física no fundamental, no ensino médio. Se você tiver o Just Dance 2, você tem sorte, porque eles têm uma rotinazinha de alongamento, né, que mostra lá o coach fazendo lá o alongamento. Também eu recomendo usar roupas leves, né, que sejam confortáveis, que você sinta que não vai ter nenhum problema, né, de atrapalhar na sua circulação ou de atrapalhar na sua movimentação também. Por favor, beba muita água, se hidrate, seja hidratado, hidratados, enfim, porque seu corpo vai sentir falta. Então, por favor, garrafinha d'água do lado, ou garrafinhas, se você precisar muito de água, por favor. E caso você esteja preocupado em pontuar, no caso de sensores de movimento, né, principalmente Kinect 2.0, evite roupas que fiquem soltas no seu corpo. Deixa eu pegar algum tecido aqui. Se eu tivesse com uma saia, a saia, como ela fica solta ao corpo, ela vai impedir que eu consiga, de certa forma, no reconhecimento do meu corpo. Ou talvez também, tipo aquela versão do Linon que é dança do ventre, sei lá. Ó, de novo, eu vou ficar com parte da roupa solta. Então, caso você esteja preocupado em pontuar, esteja jogando no sensor de movimento, evita. Né? Do contrário, né, caso você esteja jogando pela zoeira mesmo, então, de boas. Especificamente no caso do Xbox One, é bom evitar roupas pretas, dependendo do tecido. Algumas peças jeans também. Esse é um caso à parte, que talvez até explique com mais detalhes algum dia, mas caso você esteja na dúvida se a roupa vai pegar ou não, testa primeiro num Kinect 2.0, vê se tá pegando direitinho. Se não, né, leva pelo menos uma roupa de emergência, caso seja torneio, né, ou campeonato. Outra preocupação importante é o calçado que você for utilizar. Teve uma época que eu jogava jogos de dança com chinelo. Mas depois que eu arrebentei eu fiquei com medo. E hoje em dia eu penso, Cadu, o que você estava fazendo, menino? Eu não acho que o chinelo seja o melhor calçado, considerando o nível de impacto que você vai fazer. No caso do Just Dance, até vai, porque o nível de impacto na maioria das danças não é tão intenso, com exceção das extremas. Hoje em dia eu prefiro jogar ou descalço, dependendo do chão também, né? Não é qualquer chão que, nossa, eu vou dançar descalço, tá todo bonitinho, ou com um sapatênis que eu acho confortável. Também sapato esportivo, né? Se ele ajustar bem ao seu pé, também serve, né? É bom porque a maioria dos sapatos esportivos eles têm sistemas anti-impacto, então passos que você precisa ficar pulando vai ser ótimo pro seu pé. Mas eu particularmente prefiro os sapatênis. Sei lá, para algumas pessoas pode parecer óbvio, mas eu acho que é bom falar mesmo assim. Você que está começando, que você não tem tanta experiência com dança ou experiência com o Just Dance em si, se você vê que tem algum passo que você acha que não vai conseguir fazer porque está com medo de se machucar, né, ou está com medo de causar alguma dor e tal, não faça. Vai por mim. Eu geralmente sou o tipo de pessoa de, vai, tenta aí, não fica com medo de tentar, mas tem algumas situações que é importante você não se forçar ao ponto de se machucar. Tem alguns passos que, se você conseguir entender primeiro o que o personagem faz, antes de tentar fazer na dúvida, mesmo sem entender, pode ajudar. Então, conversar com os amigos, né, ver pessoas que também jogam o jogo, talvez até ver algum amigo que tenha um certo entendimento de dança, ele pode te ajudar a ver formas de como você pode fazer o passo ou adaptar para o seu corpo, talvez adaptar a forma de fazer o passo. No caso de pontuação, tem passos que você não precisa fazer igualzinho ao personagem, que você ainda consegue pontuar, ou passos que você não precisa fazer para pontuar. Então, é sempre bom você ver alguma forma de adaptar o passo, ao invés de tentar se esborrachar ou acabar se ferrando, né? Porque isso também não é legal, né? Agora, se a sua preocupação for porque você está com vergonha de fazer, ou porque achou o passo meio feio, achou meio masculino demais, feminino demais, estranho... Tu escolheu no jogo certo para tirar essas vergonhas, tá? Ó, eu posso falar por experiência própria. Alguns até eu posso ter vergonha de fazer. Alguns passos.
Mas eu fui aprendendo com o tempo que pô, é mais importante eu me divertir, eu ter uma experiência boa e também não me levar tão a sério ao ponto de achar que eu fazer tal passo eu estou sendo ridículo, do que ficar naquela, né, de não vou fazer tal passo não, porque não, eu não me prestaria esse papel. O legal do Just Dance é isso, né, de você justamente sair da sua zona de conforto e se deixar experimentar outros tipos de dança, outros tipos de passos também, meio diferenciados. Ainda mais se o seu objetivo com o Just Dance é melhorar a sua dança, se você se permitir dançar passos, né, fazer danças que saem da sua zona de conforto, o seu corpo vai melhorar até a forma de você dançar músicas que você está confortável fazendo. É sério, eu não tô usando, gente. É verdade, é verídico isso. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pra quem tá começando agora, vocês tem alguma dica que vocês gostaram, que tentaram ainda? Ou pra quem já joga Just Dance há algum tempo, tem alguma dica que vocês têm pra quem tá começando? Coloca nos comentários que eu quero saber sobre o que vocês... né, quero ver essa discussão acontecendo. E não esqueça de dar aquele curtir caso vocês tenham gostado do vídeo, para ajudar bastante o canal. Também se inscrevam ao canal. E é isso, gente. Até a próxima. E não esqueçam de serem legais com os coleguinhas. E sem vergonha, tá? É pra ser sem vergonha mesmo.